O primeiro Festival de Vinhos de Natal aconteceu no último sábado num hotel da Via Costeira. Promovido pela Adega São Cristóvão, foi uma oportunidade única para os amantes dessa bebida tão especial apreciarem as novidades e os clássicos. Festival de vinhos é onde a pessoa vai poder provar 120 rótulos diferentes, de 10 países produtores, de regiões incríveis, de castas desconhecidas e inusitadas. Então, para o amante do vinho, para os discípulos de Baco de Natal, é uma excelente oportunidade para garimpar e descobrir rótulos incríveis, coisas novas, inclusive, que a cidade está começando a trazer. Esse evento é um evento promovido pela Adega São Cristóvão e o objetivo é mostrar o portfólio da Adega São Cristóvão e encantar as pessoas com coisas inusitadas. Natal é uma cidade que consome cada vez mais vinho? Cada vez mais vinho. A prova disso é a grande oferta que nós temos hoje no mercado. É uma cidade que conta hoje com quase 4.000 rótulos em oferta, é um número expressivo demais para uma cidade desse porte, tá? O natalense nessa última década passou a gostar mais de vinho, a apreciar mais vinho, e isso só tende a crescer daqui para frente. Eu diria que o crescimento do consumo em Natal, no Nordeste e no Brasil, é um crescimento exponencial. A cada ano aumenta mais do que nos últimos 10 anos. Distribuídas ao longo de 8 mesas, as garrafas disputavam a atenção dos apreciadores, que no caso aqui de Natal, vem chamando cada vez mais a atenção das grandes importadoras. Estou muito contente com o consumidor de vinho de Natal, porque ele é um consumidor interessado, é um consumidor exigente e é um consumidor muito educado. Ou seja, as feiras que a Carix participou, houve um interesse absoluto, não de encher a cara, vamos dizer, uma expressão um pouco chula, mas enfim, mas de conhecer o vinho. Isso é muito importante para nós. Nós queremos o consumidor curioso, o consumidor que quer aumentar o leque de conhecimentos dele. Esse é como eu vejo o consumidor aqui de Natal. Além de degustar pequenas porções de cada um dos 120 rótulos presentes no festival, o público também teve o prazer de ouvir uma palestra do consultor Carlos Cabral, considerado pelas revistas especializadas como uma das maiores autoridades mundiais em vinho do Porto. Autor de 5 livros sobre a bebida, o consultor deu 3 razões para bebermos vinho. Todos os vinhos, mesmo os tintos, estão refrescados. Se você põe para refrescar, pega um vinho tinto e põe a 15, 16 graus, não há porquê de você não tomar vinho tinto, não tem desculpa. Precisa tomar tudo gelado nessa vida, quer dizer, o vinho fica fresco. Você não vai tomar a temperatura de 32 graus, abrir um vinho tintinho a temperatura ambiente, que aí ele não te faz bem, te desce mal, te desce muito mal, te faz uma digestão com muito peso. Então, primeira coisa, o brasileiro está abandonando isso. O que está trazendo o brasileiro para tomar vinho são os nossos espumantes. Por quê? O Brasil seguramente produz hoje o segundo melhor espumante do mundo. Nós só perdemos para champanhe. Não há vinho no mundo que atinja a qualidade tão grande em outros países de espumante quanto a nossa, porque era um defeito, que nosso vinho era muito ácido. Quando você transforma e dá uma segunda fermentação, você consegue fazer um vinho de altíssimo nível, que é o caso dos nossos espumantes. E espumante, coincidentemente, é para tomar gelado. Então o brasileiro está entrando por essa porta. Embora 85% do consumo de vinho no Brasil seja tinto, é vinho tinto. Claro que o Nordeste aparece em terceiro lugar no consumo. Primeiro é São Paulo, depois é Rio, o Nordeste está em terceiro. Mas aqui o que eu vejo de gente interessada é impressionante. Em visita a sites, em correspondência e tudo, é impressionante. Por exemplo, um evento desse, reunindo uma tarde de sábado, um monte de gente interessada em querer aprender a tomar vinho e tudo mais. Então, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro que o vinho faz bem para a saúde, fundamentalmente. O vinho é um alimento, mal já não faz. Segundo, você mesmo não conhece nenhum alcoólatra bebedor de vinho. Não existe, né? O vinho obriga você a comer. Você é obrigado a sentar e comer. Vinho é uma coisa que se partilha. Ninguém abre uma garrafa de vinho sozinho. Preciso de alguém para tomar comigo. Então já é uma bebida muito humanizada. Já é um outro aspecto positivo. E terceiro, o vinho traz para quem o bebe, além de um conforto muito agradável no sentido de paladar, de gosto e tudo mais, conforto até espiritual, porque o vinho é uma bebida que consegue levantar as pessoas, ela humaniza as pessoas, né? Ela provoca aquela euforia do congraçamento humano, ela acultura as pessoas.
Porque quando a gente abre uma garrafa de vinho, a gente não está tomando um líquido, nós estamos tomando uma história dentro da garrafa. E que história é essa? Você vai procurar querer saber que região foi, quem o fez, de que país veio, quais são as características dessa região que estão intrínsecas naquele produto. Então você acaba fazendo uma viagem na história e você se civiliza um pouco mais. Então o brasileiro está nessa busca. Isso é muito bonito e nós seguramente vamos passar dos pífios 2 litros per capita de consumo que nós temos. Em breve vamos atingir, agora é irreversível, não volta mais. Agora daqui para frente, o que não pode existir, tanto quanto vinho, cerveja ou aguardente, é o consumo irracional. Isso não, isso nós também somos contra. E aliás, não existe pior propaganda por qualquer mundo de bebida do que uma pessoa altamente alcoolizada. É a pessoa que tem problema, não é a bebida que é ruim. É a pessoa que se viciou naquilo. Então temos esse cuidado, temos que saber separar bem isso. Não podemos botar tudo numa bacia e dizer, não, vamos proibir o consumo, proibir isso, proibir... Não, não é nada disso. As pessoas têm que aprender a se educar, civilizar e tirar partido de, e não abusar de. Abusar de é que é difícil. Então eu acho que o brasileiro está vivendo um momento muito bom, acompanhado pelo momento econômico do país, e ele está querendo conhecer novas fronteiras. E o vinho abre um espaço, que eu vou lhe contar, uma hora que você começa a gostar, se apaixona e vai atrás, não tem volta. Não tem volta nenhuma. Você tem um mundo para conhecer de vinho, que é muito bom. Eu acho isso maravilhoso. Pelo menos eu encaro isso como uma missão. Há 43 anos que eu faço isso. E é muito bom. Presente na nossa história desde a origem dos tempos, o vinho é uma bebida conhecida ao longo de toda a história como símbolo de amizade. Ele sempre está presente em grandes comemorações, como festas, casamentos, batizados, enfim, momentos de alegria. Esse primeiro festival aqui do vinho em Natal é, antes de mais nada, uma oportunidade para mostrar como o consumo da bebida no Brasil, no Nordeste e aqui na nossa cidade está cada vez maior. Então, saúde e aproveite o vinho. A gente fica feliz, né? Porque justifica realmente todo esse investimento. A gente fica com a impressão que, de fato, realmente estava à altura de ser o primeiro, né? Então vai vir o segundo, o terceiro, né? E esse evento ele marca a história da Adega São Cristóvão, com a empresa nova. A Adega São Cristóvão, ela tem 3 anos apenas no mercado, né? No segmento de vinhos, né? E aqui ele está celebrando uma parceria com todos os nossos importadores, né? Não é fácil trazer 8 importadores, né? Mas assim, o balanço que eu faço é um balanço muito positivo. Os importadores estão satisfeitos com o que estão vendo, né? Sem dúvida voltam para suas cidades muito mais otimistas e com grandes expectativas para o mercado de Natal.